Olá pessoal, eu sou a professora Maria Queiroga e hoje estou gravando aqui pra vocês pro canal Não Perca a Cabeça. Muito feliz em participar agora deste canal, sou professora deste canal lindo, maravilhoso. E vou falar hoje pra vocês neste vídeo sobre redação do Enem, uma redação dissertativa argumentativa. Vem comigo! Antes de começarmos, eu queria pedir pra você que se você ainda não se inscreveu, você se inscreva aqui no nosso canal. Sempre teremos vídeos novos, matérias, professores excelentes. Eu amo essa galera linda e maravilhosa. E curta o vídeo, compartilhe, nós teremos novidades, conto com vocês e a participação de vocês. Dúvidas também são sempre muito bem-vindas. Sempre que for possível, nós responderemos. Dito isso, vamos lá. Muita dúvida existe em torno do que falar na introdução. Galera, olha só. A introdução do texto dissertativo argumentativo nada mais é do que a apresentação da sua tese. E aí, quando a gente fala de tese, vem logo aquela dúvida. Tese é opinião. É o seu posicionamento. Mas peraí. Como é que eu vou colocar minha opinião, meu posicionamento sobre aquele assunto, sem falar em primeira pessoa? Então, gente, essa é a dúvida da maioria e é isso que eu quero pontuar aqui com vocês também. O texto dissertativo argumentativo do Enem, ele deve ser escrito, redigido em terceira pessoa. Ou melhor, é um texto impessoal. Você não vai colocar a pessoa eu no texto. Na verdade, não é impessoal no sentido de ninguém tem essa opinião é do vazio, é do nada, é do além. Não é isso. É a sua opinião, é o seu posicionamento, mas gramaticalmente falando, você não vai colocar em primeira pessoa o texto. Você vai colocar em terceira pessoa. Todo o texto vai precisar ser redigido dessa forma. Dito isso, vamos falar do desenvolvimento dessa introdução. Cada parágrafo é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. É, isso mesmo. Cada parágrafo tem a introdução do parágrafo, o desenvolvimento do parágrafo e a conclusão do parágrafo. Você não pode começar um parágrafo e terminar do nada. E nem desenvolver aquela ideia que você colocou lá no início. Então você precisa apresentar, desenvolver e concluir o seu parágrafo. Com base nisso, gente, é sempre importante lembrar, daí eu vou colocar pra vocês aqui como dica de ouro. Na verdade, nem dica, regra. A dica mesmo é pra que você não se esqueça. A tese é a espinha dorsal do seu texto. Sendo assim, você não pode fugir dela em momento algum. Você vai desenvolver o restante da sua redação sempre com base na sua tese. E não com base em todo o tema que foi proposto para você, mas focado na sua tese, porque a sua tese, dentro daquele tema, é que vai nortear toda a sua redação. Então não se perca nisso. É muito comum ver que alguns alunos se perdem nessa questão. Eu estou sem saber onde é que eu estou. O tema, às vezes, é muito abrangente e começa a falar sobre outras questões, pontuar, argumentar, coisas que não estão relacionadas ali com a sua tese, a posição que ele colocou lá no início, na introdução. Na verdade, não vai comprovar aquilo que você disse. Torna-se inútil. E muitas das vezes pode até tornar contraditório, então tomem cuidado com isso. Dito isso, vamos para a parte do desenvolvimento da nossa redação. O desenvolvimento, que costuma ser aí entre 2 e 3 parágrafos, nada mais é do que a comprovação da sua tese. Ou seja, você vai apresentar nele argumentos que provem que a sua opinião não é uma simples opinião, mas que ela tem fundamento. Então você vai fundamentar aquilo que você disse lá na sua introdução, na sua tese. Como fazer isso? A argumentação precisa ser baseada em argumentos de conhecimento público. Você não pode colocar exemplos que ninguém tá sabendo. Podemos ver, por exemplo, pessoas como na vizinhança do bairro tal que mostram quanta violência, coisas particulares, exemplos pessoais. Isso não é certo, você não pode fazer isso na sua redação. Você pode utilizar notícia, dados do IBGE, estatística, citação filosófica, citação poética, citação de autores, escritores famosos que você tenha lido durante o seu processo de estudos para o Enem. Por isso, gente, é que a redação do Enem tem tanto peso. Ela vai fazer com que você traga todos os seus conhecimentos de outras áreas para ser colocado ali naquela redação. E você faz isso na sua argumentação. Às vezes eu vejo alguns alunos perguntando: ah, mas como que eu vou lembrar isso? Eu não sei, nada sobre a geografia, eu não sei nenhum dado do IBGE, eu não sei o que tá acontecendo. Então, amiga, não tem como te defender. Esse é o ponto. Para a redação do Enem, você precisa se preparar não só para a escrita, mas você precisa estudar, estar atualizado, ficar de olho mesmo em tudo que está acontecendo, noticiário, porque vai ser sempre um tema da atualidade. Então vamos lá, gente. Falando da conclusão da redação do Enem. A gente sabe que na conclusão a gente tem que apresentar uma proposta de intervenção. Antes de 2017, até 2016, todos os professores dos principais cursinhos orientavam a colocar uma proposta de intervenção que tivesse mais de um agente. O que é um agente?
Um agente é quem vai mesmo colocar em prática aquela proposta de intervenção. Os agentes podem ser a escola, os educadores, a família, o Ministério Público, o Ministério da Educação, o governo federal, aí varia de acordo com o tema da redação. A gente sempre orientava que você colocasse uma proposta de intervenção com mais de um agente. Agora, não. De 2017 pra cá, o que se vem ressaltando muito, inclusive na correção isso mudou, né? Para que você foque a sua proposta de intervenção em um agente apenas. Ou seja, quando você for colocar a sua proposta, você tem que ter em mente o que, ou seja, qual é a proposta. Segunda coisa, quem, ou seja, quem é o agente, quem é que vai colocar essa proposta em prática, como vai ser colocada em prática, ou seja, como pode ser feito, de que forma aquilo pode ser abordado. Você não pode colocar, por exemplo, é preciso que se utilize 1 bilhão, 2, 3 bilhões de reais para a melhoria da educação. Aí você colocou como? Utilizando 2 bilhões de reais, mas seria possível? Então é bom ficar atento também e fique atento a isso. A sua proposta de intervenção tem que ter lógica. Você não pode colocar uma proposta impossível de ser realizada. Então isso, por exemplo, seria impossível. O governo não teria como dispor bilhões de reais para a educação num piscar de olhos. Ela precisa ter uma coerência com a realidade. É claro também, gente, que eu gosto de ressaltar que a proposta de intervenção não é a solução do mundo. Você não vai solucionar os problemas do seu país. Você apenas vai colocar uma ideia. Então fique atento a isso. Não tente ficar com aquele peso de que, nossa, eu preciso achar uma solução para isso, meu Deus, como é difícil. Não é esse peso que você carrega. E sim apenas uma ideia de intervenção, uma ideia viável para que aquilo aconteça, para que aquilo melhore e você tenha aí a sua proposta de intervenção na sua conclusão, no desfecho da sua redação. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ressalto aqui para vocês que se inscrevam no nosso canal, coloquem suas dúvidas e sempre que possível nós responderemos. Beijo!